Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas aqui no Política Sem Mistério. Aqui você vai falar de política de uma forma muito simples, vai desembolar, vai compreender todos os assuntos que fazem parte do seu dia a dia, assuntos que envolvem a sua vida, que impactam na sua família, na sua profissão, na sua convivência, na sua comunidade. Venha compreender com a gente um pouco da política da sua cidade, do seu bairro, como o seu posto de saúde funciona, a sua escola, a sua moradia, a mobilidade, a acessibilidade, a cultura, o lazer. Tudo é falado aqui sem qualquer mistério. Então, vamos iniciar o nosso programa de hoje já com uma política que é muito importante e fundamental para qualquer ser humano: a moradia. Todo mundo precisa de uma casa, de um lar, de um cafofo para chamar de meu, não é isso, meninas? Então, vamos lá. Nós já estamos aqui com as nossas apresentadoras, Larissa Araújo. Seja bem-vinda, Lari. Obrigada. Olá, Seja muito bem-vinda, Lara. Estamos aqui com Viviane Leite, que já está presente nos nossos estúdios, assim como Andréia Peixoto, e hoje recebendo o Wallace Alisson. É um nome duplo, né? Composto, né? E a gente tá aqui, ele vai falar um pouco sobre moradias em conjuntos habitacionais, sobre essa política habitacional do governo federal, que sempre tem parceria com o estado, com o município. Wallace, seja muito bem-vindo, a gente agradece imensamente você ter aceitado o nosso convite para estar aqui no Política Sem Mistério. Então, já para começar o nosso programa, que vai tratar sobre moradia hoje, sobre políticas habitacionais, eu queria saber um pouco quem é o Wallace Alisson. É um nome de astro, né, gente? Nome artístico. Quem é o Wallace Alisson? Olá, meus amigos, minhas amigas. Muito boa noite a todos. Larissa, Isdeile, esqueci o nome dos outros. Eu sou difícil de decorar nome. Viviane Leite e Andréia Peixoto. Pois bem, minha mãe um dia queria colocar meu nome de Alisson, né? Só que meu padrasto achou melhor registrar como Wallace. Então, pra todo mundo... Fica feliz? Ela me chama de Alisson no bairro. Quem me conhece no bairro é Alisson. E onde no colégio, trabalho, na faculdade, na época eu tranquei, né, que eu estudava. E aí a pessoa sempre me chama de Wallace. Então, para não perder essas duas características, eu coloco o Wallace e Alisson. Pronto, resolveu a vida de todo mundo, inclusive a dele, né? Pois é, então a gente vai falar... Você fazia faculdade, Alisson, de quê? Eu fazia ADM, só que eu tinha que atrelar entre trabalhar e estudar. E às vezes aquela preguicinha de estudar, acabei trancando também a faculdade. Eu conheço bem essa realidade, né, Vivi? Dos nossos universitários que trabalham o dia todo e guardam um bocado de energia para estudar à noite. Então, um grande abraço aí para todos os meus alunos, né? Nós vamos iniciar o semestre nessa próxima segunda-feira, então sejam muito bem-vindos e é que a gente tem aí um semestre de muita prosperidade, de muito aprendizagem. Gente, a gente vai falar de moradia, como é importante ter uma casa, como é importante ter uma casa para chamar de minha. Tanto é que tem um programa Minha Casa, Minha Vida. Então, a moradia, ela é lei, né? Ela foi incorporada à nossa Constituição. Então, é dever do Estado garantir esse direito. Mas antes mesmo de o direito à moradia ser incorporado a ela, a nossa Constituição Federal, seu artigo 23 já considerava a garantia à moradia como um dever da União, dos estados e dos municípios. Então, essa parceria entre os três entes federativos tem que promover programas para a construção de moradias e melhoria das condições habitacionais de saneamento básico. Bom, Wallace, você mora
em um conjunto habitacional que é uma política habitacional do governo federal, também muitos em parceria com o governo do estado e municipal. Como é morar nesse conjunto e realmente você considera que essa moradia resolve o problema dos déficits habitacionais do nosso país? Olha, Liz, eu sempre falo com os amigos, né, onde eles moram junto com a gente, que há um desafio muito grande numa região como aquela. Eu também morei, fiz parte da Ribeirinha ali no bairro Nova Itabuna, conheci de perto a realidade das enchentes daquela localidade. E morando em um condomínio, principalmente hoje chama condomínio Itapuã, nós fizemos até um vídeo esses dias, né, cobrando da gestão a construção do Viver Melhor 2. É um desafio porque, infelizmente, muitos os que são prometidos em construções não são feitos. Esses dias um grupo de advogados aí de São Paulo me procurou, querendo entrar com um projeto de um processo contra a construtora, a parte externa totalmente inacabada. Só que eu sempre trago a realidade do que acontece nesses conjuntos habitacionais. Infelizmente, muitos moradores eles recebem essas suas casas e acabam vendendo. Então eu sempre falo isso. Eu acho muito importante esse projeto da Minha Casa Minha Vida. Tem aí abrangido várias famílias em estado de vulnerabilidade. Só que infelizmente eu sempre falo que tem que haver uma política de uma investigação maior. Porque o pessoal são atendidos e esses mesmos familiares vendem sua residência, volta para as áreas ribeirinhas novamente, aí coloca outros da família para poder ser contemplado e assim vira o circo. Se não houver realmente uma fiscalização que seja constante para tirar aquele povo de lá, das suas casas e não permitir que elas voltem para lá, eu vou citar, por exemplo, o próprio bairro Nova Itabuna, aquela parte ribeirinha, vou citar ali o Rua de Palha, o Maria Massa, como todo mundo conhece, vou citar ali o próprio Bananeira, que quantos conjuntos habitacionais hoje tem em Itabuna? Nós temos o São José, condomínio Itapuã, Jubiabá, Gabriela, o próprio Itapuã, nós temos ali outros aqui na Califórnia, Pedro Fontes, e entre outros, que dava para atender essa população. Não era pra gente ter essa galera da Ribeirinha ali, ainda na Nova Itabuna. Só que, infelizmente, esse povo são contemplados e retornam às suas casas. A gente vai falar um pouco, Alisson, dessas dificuldades de, apesar de ter a política habitacional, entretanto, ela não consegue resolver ainda esse problema da moradia. Não é que não tenha, pelo contrário, né? Eu quero até mencionar um pouco dessa política habitacional, que há diversas modalidades no programa e que tudo depende da condição, né, socioeconômica das pessoas, de quem visam adquirir uma casa. Então, existe diversas modalidades de financiamento a depender da condição socioeconômica de cada família, de cada pessoa, e isso vai definir o tipo de parcelamento, né, o tipo de custo, né, em diversos meses, e da divisão do valor, né, que uma parte é subsidiada, é paga pelo Estado, e a pessoa paga a outra parte, né? Que isso vai depender da condição financeira de cada contemplado. E até mesmo alguns casos de total isenção dos custos. A gente vê, né, Deia, que é uma política necessária, mas uma política que não ainda iniciou, mas ainda não conseguiu resolver o problema da moradia. A Alisson apontou aí algumas dificuldades que, apesar das pessoas receberem aquela unidade habitacional, tirar essas pessoas de uma área de vulnerabilidade, colocar ela numa área de segurança, uma área com dignidade, entretanto, ela não consegue se manter naquela unidade. Primeiro, bem-vindo ao nosso programa, boa noite a todos. Pessoal, na verdade, a gente precisa saber o que é o direito da moradia e o que é que a gente precisa se ater. Primeiro que o direito da moradia é a dignidade da pessoa humana. A gente precisa, né, deixar isso bem claro. A gente não pode deixar que a população entenda que a dignidade precisa estar ao lado dela. Então, isso é importante. Segundo, que políticas públicas precisam ser implementadas. Ele falou uma das políticas, que é a fiscalização e o controle. Eu acrescento ainda, e o controle dessa fiscalização, né? Então, se existe, já tem políticas, já tem
programas que foram implementados, fazer com que eles se executem, mas para executar precisa ter a fiscalização e o controle. Se não há, a gente vai ter dificuldades grandes para que se mantenha essas pessoas em um lugar com qualidade, Liz. A gente precisa ver que não é só uma casa, colocar a pessoa lá e pronto, e fim de papo, não. A gente precisa ter uma casa de qualidade, de um lugar onde tenha um saneamento básico, um lugar onde tenha água bem tratada, onde tenha luz, energia, que não tenha sido feito um gato, né, que a gente vê que acontece muito isso. Então a gente precisa que dê condições para que essa pessoa, para adentrar lá nesse local, nessa unidade ou no conjunto habitacional, ela tenha condições para estar ali. E para isso precisa de algumas políticas que são necessárias. Isso é só algo que é importante, que também existe parcerias públicas privadas para que execute esses trabalhos. Se a administração não consegue, utilize de parcerias, convênios, né? De convênios, para que dê essa qualidade, essas casas, esses conjuntos habitacionais, que tenha todo um preparo para que essa pessoa possa adentrar e que tenha a fiscalização e o controle que ele mesmo disse. Eu concordo plenamente com a Andréia, né? Ela fala que essas políticas públicas, elas não podem ser trabalhadas de forma isolada, senão o risco de não realmente contemplar a finalidade, que é dar uma moradia digna, não vai funcionar. Mas, Vivi, tem que ter uma visão sistêmica para trabalhar com políticas públicas. Exatamente. O direito à moradia, ela surge exatamente no ano 2000, né, com a emenda número 26, em que ela trata sobre isso como um direito social que está até hoje na nossa Constituição, no artigo 6º. E é partindo desse pressuposto que a gente também pensa também que não é só você construir 4 paredes e colocar um teto e entregar para a pessoa. Foi como a Andréia falou, vai muito além. Hoje muitas pessoas elas vivem em lugares insalubres e não têm acesso sequer à energia, à água potável, que às vezes tem uma cisterna dentro de casa e senão elas ficariam sem água. Então assim, é um direito que é fundamental e é um princípio, né, que é o princípio da dignidade, que deve ser realmente convertido. A Alisson vai falar um pouco melhor pra gente, mas as pessoas vão, né, Lari, morar nesses apartamentos, mas ali ela vai ter que pagar uma conta de água, ela vai ter que pagar uma conta de luz, ela vai ter que pagar condomínio e vai ter que pagar transporte, porque esses conjuntos habitacionais, normalmente desses programas, né, por exemplo, do governo federal, ele é feito nas franjas, né, nas áreas mais distantes do centro. E, de repente, a pessoa se vê com tantas despesas e não consegue se manter naquele local. Não só as despesas, mas as limitações em si. Porque, geralmente, o que a gente percebe é que os conjuntos habitacionais, a Alisson pode falar até com mais propriedade, eles são construídos, né, geralmente, numa parte mais distante da área central, né, da cidade. Então, o que acontece? Lá, a gente tem uma dificuldade maior de encontrar, por exemplo, uma farmácia, padaria, supermercado, hospital e até posto de saúde. Então, tudo isso inviabiliza para que as pessoas consigam até mesmo se locomover. O transporte também é outra finalidade, né? Então, quando a gente questiona por que as pessoas retornam para as áreas de risco ou para as áreas que já são proibidas, né? Essas construções, geralmente porque ali elas já possuem um ciclo social, né, também as pessoas precisam daquele apoio, daquele suporte de um vizinho, geralmente não tem creche também perto desses conjuntos habitacionais, e aí para as mulheres que precisam trabalhar, aquelas mulheres em que sua maioria dependem de alguma renda, elas precisam desse tipo de estrutura também. Então, geralmente as pessoas, devido às limitações e o custo, como o Lisdei falou, né, passa a ser um custo alto para essas pessoas, então elas retornam. E aí a doutora Andréia, né, que é conhecedora de direito público, falou muito bem sobre o princípio da dignidade. Não é simplesmente tirar as pessoas dessas áreas de risco, dessas áreas de invasão, retirar para uma área mais distante e fingir que a realidade não existe. A gente precisa tratar a realidade como ela é de fato. Então, assim, você vai tirar aquelas pessoas daquela localidade, você precisa dar a mínima estrutura para elas, né? E aí a gente se pergunta, Andréia,
qual é o interesse dos poderes responsáveis em tratar disso como política pública e não somente tratar como um problema que eu vou simplesmente tirar da visibilidade, né? Então, se eu tiro ali, a exemplo, vamos exemplificar Itabuna, né? Aquelas casas que estão a ribeirinhas, a gente sabe que é proibido, não pode construir ali. Algumas das pessoas já receberam, inclusive, moradias e retornaram. Mas, e o órgão fiscalizador? Alisson, eu quero que você mencione, de fato, essas pessoas, essas famílias que são contempladas com essas unidades habitacionais, nesses conjuntos, quando chegam nestas unidades, passam por essa dificuldade de conseguir manter a sua moradia ali, de custear todas essas novas despesas. Afinal de contas, são pessoas que não têm, às vezes, um trabalho fixo, vivem muitas delas com auxílios, né, com os auxílios, com os benefícios do governo, e não conseguem arcar com essas despesas e ficar nessas unidades. Isso acontece mesmo? Sim, realmente é uma realidade. Eu sempre menciono, nós que estamos na ponta da lança, faço parte do gabinete, né, de um assessor de vereador, e constantemente são pedidos e mais pedidos, né, que as pessoas chegam até a gente, que infelizmente a comunidade não sabe ainda o que é de fato um trabalho de um legislador, acha que o vereador está ali para pagar conta de água, conta de luz, enfim. Mas há uma realidade, vou dar um exemplo mesmo do condomínio onde nós moramos. Nós temos uma dificuldade com relação à água muito grande. Nós temos hoje 14 mil litros de água para 16 famílias. Isso é muito pouco. Isso foi um erro da época. Na época até o ex-prefeito Fernando Gomes, ele tinha citado que a entrega ele tinha proibido por causa disso, da questão da água. Sem contar que a mesma tubulação que é do bairro Jorge Amado, atende o condomínio Itapuã. Então não tem como uma água que cai a cada 8 dias preencher um tanque de 10 mil litros embaixo, 4 mil litros em cima, para atender toda uma família, né? Então, são quantas unidades, Alisson, ali no Jorge Amado? Eu acredito que existe 46 blocos, mais ou menos. 46 blocos. Dá o total de 700 e alguns apartamentos. Eu fico pensando, né, Lari? 700 unidades habitacionais e não ampliar a malha de atendimento de água. Como que você coloca mais 700 pessoas, ou melhor, 700 famílias naquele local e não amplia a capacidade de atendimento da água naquele conjunto habitacional? Aí já começam os problemas por ali. Exatamente. Com relação à saúde, pegando um gancho aqui, nós temos a nossa unidade de saúde do bairro, onde tem que atender Jorge Amado e o condomínio Itapuã. A promessa era que teria 2 equipes médicas, que uma atendesse o bairro Jorge Amado e outra atendesse o condomínio Itapuã. Só que, infelizmente, ficou nessa promessa, nessa falácia. Então, mais um problema. Outro problema é a questão da educação. Né? Que o colégio, hoje nós temos a nossa creche, é o CEMEI de Nunes Malha. Um abraço à nossa diretora Adriana, que tem sido uma grande parceira da comunidade. Tem feito o possível para atender. A nossa creche funciona como pré-escola. Então, ela não consegue atender toda a demanda de bairro Jorge Amado, condomínio Itapuã e parte do Simval Palmeiras da Rubis 4. Você está vendo, Andréia? É muito interessante o que a Alisson está dizendo e o que nós todos já mencionamos aqui. Coloca 700 famílias, né? A gente vai pegar o exemplo o nome do condomínio? Itapuã. Vamos pegar o exemplo do Itapuã. Você abre 700 unidades habitacionais. Mas os instrumentos públicos no seu entorno não são aumentados, porque são 700 famílias ali que vão utilizar de água, que vão utilizar de saúde, que vão utilizar de escola, e não é ampliado. E são 700 famílias a mais, crianças, jovens, que vão para aquele local. Cadê os instrumentos, né, Andréia? É interessante. Você falou uma coisa super providencial aqui. O que a gente precisa? Qualidade e segurança nesses conjuntos habitacionais. Primeiro, o que você falou da saúde, da educação, de saneamento básico, de água, de luz, de energia. E se não tiver qualidade nem segurança para que essas pessoas habitem com um mínimo de dignidade, não tem, a gente olha para um conjunto habitacional
sem eficiência, sem eficácia, sem uma estrutura, de uma infraestrutura que é o mínimo possível para uma família viver. Então, quando ele fala da água, que está tendo essa dificuldade, a gente se sente, a gente percebe um descaso. E sem água, uma casa não funciona. A saúde, como é que é? E o desenvolvimento dessa criança, Alice? Sim. O desenvolvimento dessa criança que precisa de água, o desenvolvimento de um idoso que está ali, ele precisa de água, um posto de saúde, alimentação, tudo sem água, você não consegue fazer nada. Então, é complicado. Agora, André, eu acredito que isso aconteça muito também porque a gente trata a construção de conjuntos habitacionais como obras, quando na verdade deveria ser projetos de políticas públicas. Quando a gente fala de projetos de políticas públicas, a gente está falando de ações integradas. A gente não está falando apenas de uma construção de um prédio, onde vai se haver um dia em que alguém vai chegar lá, seja qual for o governante, e inaugurar aquele prédio e convidar as pessoas para agora residir naquele local. Não é isso. Quando a gente fala de conjuntos habitacionais, numa estrutura de moradia digna, o poder executivo também, em conjunto com todos os outros poderes, precisam prover para aquela população saúde, educação, cultura, lazer. É o básico para que a gente possa seguir adiante. E o que a gente percebe é o seguinte, geralmente não tem creche, geralmente não tem posto de saúde, geralmente não tem padaria, nenhuma infraestrutura pública ou privada que possam fornecer as ferramentas necessárias de sobrevivência para aquelas pessoas naquela comunidade. Então, o que isso permite para elas? Uma condição de vulnerabilidade, porque elas ficam expostas a situações de riscos, de doença, de criminalidade e inúmeros outros fatores que prejudicam o desenvolvimento das pessoas. É engraçado, Lari, você falando, eu já passo até a palavra aqui para Vivi, e Alisson, são duas histórias que são contadas nesses conjuntos habitacionais. Primeiramente, o poder público, na figura de um prefeito ou de um governador, até o presidente da República, chegando lá, tudo filmando, entregando a chave, né? Aquela cena, né? Ali, tirando fotos, mobiliando. E depois aquela família, por todos esses motivos já explanados aqui pelos nossos apresentadores e também pelo nosso convidado Alisson, e diante disso, essa família não consegue se manter nesse local, volta para a área de vulnerabilidade, geralmente áreas que têm restrições ambientais, populações para áreas ribeirinhas, e ali, socialmente, ele é culpado por ter voltado. A culpa é imputada àquela pessoa. Olha aí, você deu aquela unidade habitacional, essa pessoa não quis, preferiu, né? Preferiu. Ele ainda fala assim, esse povo prefere ir morar na beira do rio. Então, assim, não tem jeito, né? Ainda diz, não tem jeito, né? Eles voltam pro mesmo lugar. Exatamente. O governo faz, mas a população não quer. Não quer. Nossa, A palavra aqui, pra gente dizer, diante desse programa, que a gente fala de moradia, né? Que é como a doutora Andréia bem disse aqui, que é um direito à dignidade humana, é um direito fundamental, está dentro dos direitos fundamentais na nossa Constituição. É reconhecido na Declaração dos Direitos do Homem, de ter um local para se morar, né? É um local onde a moradia ela é tão importante, Vivi, que ela nos dá a nossa identidade. Não só uma segurança, mas ela nos identificam, né? Ela nos dá a proteção, ela nos dá o momento de resguardo, o momento de intimidade, e isso é direito inerente à condição de ser humano. Então, Vivi, como que você vê, você analisa uma jovem analisando uma política que proposta, mas que não consegue resolver o déficit habitacional e nem manter essas pessoas nesse local? Eu vou muito além, porque é preciso comprovar renda, né? E os desempregados? Aí a gente vai. Porque assim, ano passado, em 2023, o levantamento é que existiam 8,5 milhões de pessoas desempregadas. Essas pessoas que não têm renda nenhuma, elas vão para onde? O que elas fazem?
E assim, muitas vezes a gente pensa que é por questão de escolha. Realmente, existem pessoas que escolhem serem moradores de rua, mas existem pessoas que elas não têm condição nenhuma. A gente viu na pandemia que as pessoas não tinham dinheiro para pagar aluguel, eram despejadas. E além disso, é um mínimo, elas procuram um mínimo para sobreviver e elas não conseguem. E às vezes falta até um conhecimento, né? Então, assim, não é uma escolha. Ali é uma questão de vulnerabilidade e é muito difícil você se imaginar em uma situação em que você tem que ficar à mercê. A vulnerabilidade é muito grande. A gente participou de diversos projetos sociais e a gente chegava em locais, enquanto idosos, gente, estava debaixo do papelão, deitado, dormindo em um papelão. Então, assim, essa situação é muito complexa. E partindo para nossa cidade, a gente vê cada ponto específico com cheio de moradores de rua. A gente está vendo, é perceptível, não estou falando nem aqui de pesquisa, Alisson, mas é perceptível que nos últimos anos aumentou a população de pessoas em situação de rua, né? Porque moradia é cara. Né, ter uma moradia legalizada, pagando todos os alvarás, pagando todo um material de construção, ter uma moradia não é barato. Né? Então, geralmente, as áreas mais valorizadas sofrem a especulação imobiliária, restas aqueles que não conseguem pagar ir para as áreas de risco, as áreas que geralmente são áreas de restrições ambientais, onde não pode construir, e, sendo assim, aqueles que são contemplados passam por essas dificuldades que foi por você, Alisson, elencada. Mas, na sua perspectiva, sobre o seu ponto de vista, ali dentro do Itapuã, qual é a maior dificuldade que os moradores apontam em viver, em conseguir se manter vivendo nesse conjunto habitacional? Hoje, uma das coisas que as pessoas mais questionam e chega até a gente por fazer parte, né, da liderança comunitária daquela localidade, eu já vi morador chegar até a mim e falar assim: Alisson, eu vou ter que ir embora porque eu não consegui matricular minha filha para poder estudar na creche do bairro. E outra questão era a situação de água. Olha, eu não vou conviver num apartamento onde eu tenho um filho que é cadeirante e ter que dar um monte de roupa suja jogada por cima da banheiros, enfim. Então, hoje as pessoas apontam esses problemas com relação à água e com relação à educação. A creche. Exato. Agora, muda completamente o cenário, né, de uma família. Se tem crianças e não conseguem uma vaga na creche naquele local, que geralmente esses conjuntos habitacionais ganham aí 5, 6, até mais, 10 quilômetros do centro da cidade, não é isso, Alisson? Exatamente. Chega a quantos quilômetros ali do centro da cidade? Nossa. Acho que uns 4, 5 quilômetros, né? Acredito que dá mais. Inclusive, nós questionamos ontem a secretária de Educação. Ela fala que desconhece esse número de crianças fora da escola. Eu acredito que as pessoas fazem pesquisa fora da realidade. Porque é uma política que não consegue atingir a extremidade. E nós estamos na extremidade e nós apontamos. Olha, os defeitos estão aqui. É como o pessoal fala, né? Oposição. Mas a gente está ali mostrando a realidade. Porque nós convivemos aquilo ali. Nós sabemos como funciona a situação da comunidade do bairro. Interessante que as pessoas não podem dizer nada, que tudo que se as pessoas dizerem alguma coisa é oposição. A gente Ninguém pode mais levantar as falhas das políticas públicas, né? Eu acho interessante, Lari, que primeiro se constrói um conjunto habitacional com 700 unidades. A gente sabe que tem conjuntos habitacionais com até mais unidades do que o próprio Itapuã. E depois é que vai a própria população que vai ter que reivindicar uma creche, uma escola e um posto de saúde que consegue atender aquela demanda do aumento populacional daquela localidade. Primeiro eu acho que deveria ser o contrário. Primeiro você vai construir a creche, depois vai construir, aumentar a possibilidade de distribuição de água, de esgoto sanitário, de drenagem pluvial, porque alaga ali na redondeza do conjunto, para depois construir o conjunto habitacional. Mas não, aí constrói sem todos esses equipamentos públicos, as pessoas se veem em condições, você imagina
imagina, a mulher tem que trabalhar. Às vezes é uma mãe solo. Não tem onde deixar. Como bem Lari disse, antes ela morava numa área ribeirinha, e naquela área ribeirinha ela contava já com aquele ciclo de vizinhança, com a própria comunidade, que é uma rede de apoio, e depois ela perde essa rede de apoio, vai para um local distante e não consegue trabalhar. E essa mulher, como ela vai sobreviver? E a criança não vai poder ir para o trabalho, que a patrão ou patroa não vai aceitar. Politicamente isso é explicado, porque a gente percebe que na prática se trata de uma moeda eleitoral, infelizmente. Então, assim, primeiro eu te dou, né, a sua estrutura, moradia, né, a política de moradia pública. Mas se você deseja que eu faça mais por você, conte comigo, porque aí na próxima gestão eu posso trazer escola, eu posso trazer creche, Por isso que é fracionado. A política, ela é um ciclo, a gente sabe disso. O Liz, ele já até comentou sobre isso aqui. A política pública, para ser efetiva, ela é uma ação integrada de ciclo. Então, são vários poderes interligados trabalhando em conjunto, várias secretarias do município trabalhando em conjunto para que isso aconteça. Se apenas existe o conjunto habitacional e não existe as outras estruturas funcionando na mesma proporcionalidade, não vai funcionar. A gente simplesmente está apenas apartando aquela comunidade. E aí eu queria trazer uma reflexão para os nossos ouvintes, né? E telespectadores. A quem interessa essa estrutura mínima que se coloca para a população? Um local onde não existe escola, não existe creche, não existe posto de saúde, não existe transporte público, pavimentação asfáltica. A quem interessa manter essas pessoas nessas condições, nessa bolha de sobrevivência? Então a gente precisa se questionar sobre isso. Por quê? Porque é daí que vem todo o processo, que é para a gente entender como que funciona, as consequências disso, né? O que isso traz, Liz? Eu chamo isso de precarização da vida das pessoas. Porque em vez de você dar dignidade, você tira dignidade. Em vez de você melhorar as condições de vida da pessoa, você diminui as condições de vida da pessoa. Joga as pessoas lá. Exatamente. Ela se torna ainda uma mão de obra muito mais barata. Ela acaba se submetendo a condições de trabalho muito mais difíceis e muito mais baratas, né? Para sobreviver. E muitas delas não vão aguentar, não vão suportar. Cadê o empreendedorismo na região para gerar renda, para gerar emprego? Se não está tendo creche, né, Alisson? Imagina um programa de geração de renda, emprego nessa região para a mulher ou o jovem ter ali o primeiro emprego ou uma oficina ou qualquer tipo de fomento à renda e emprego nessas regiões para que as pessoas fiquem naquela região e não dependa de transporte e também estejam mais próximos dos filhos. E alcançar uma moradia, né, que seja a finalidade, alcançar essa dignidade, vai se convertendo ao contrário, uma forma contrária, exatamente, em virar uma moeda de troca, né? Sempre tentando alcançar esse tal do capitalismo. É o que Larissa disse, bem disse. A quem interessa manter as pessoas precarizadas? A quem interessa empobrecer e tirar a dignidade das pessoas? Mas, Liz, quando eles colocam a pessoa lá, eles dão a chave, né, com aquelas fotos bonitas, né, meu amigo? A gente bem sabe como é fotos, todo mundo bonito do lado, aqui, ó, tô entregando a chave, ó, tira a fotinha, bota aquele negocinho, né? Sai no Instagram, faz aquele show. Aquele show, aquela chave grande, faz toda aquela movimentação. Para eles, eu já fiz o que eu tinha que fazer. Já fiz tudo por eles, mas eles voltam. Eles não querem, quer dizer, a estrutura que tinha que dar, a infraestrutura, como você bem disse, eles fazem ao contrário, eles fazem de uma forma, eu digo gestores públicos de forma geral, faz ao contrário. Em vez de dar uma estrutura decente para aquela localidade, para que não haja custos muito altos, né, para aquele morador que vai viver ali, não, eles colocam ele lá e falam assim, ó, joga aí e aí eles se virem. É assim que funciona. Ainda tem um outro tipo de problema que eu não vou entrar aqui em discussão, que é a questão das facções criminosas e do tráfico de droga, que geralmente também
passa a ser um governo paralelo dentro dessas comunidades, né? Se o jovem não tem uma expectativa de educação, de emprego, ele acaba sendo coabitado para o tráfico ilícito e ali gera Virou uma profissão, né? Virou uma gera profissão uma desses meninos. outra expectativa de vida que não é a proposta pelo programa habitacional, que é oferecer dignidade, qualidade E segurança. e melhorias dos índices de desenvolvimento humano. É por isso, Lisdeile, que não cabe mais a gente aceitar, como a gente vê frequentemente, né, Alisson, nas conversas, principalmente em grupos de WhatsApp, de, mas o importante é que tá aí, né, o asfalto pretinho, passando na porta. O importante é que reformaram o posto médico. Não, esse não é o importante. O importante é fornecer para a população um posto médico com a estrutura funcionando adequadamente. Não é só a reforma, porque reformar é o básico. Né? É você consertar o teto, uma parede, isso é para evitar que uma tragédia aconteça. É o mínimo. Existe um setor responsável que é capacitado para isso, para fazer esse tipo de manutenção. Então, o que tem que ser colocado para a população é com qualidade. A pavimentação asfáltica tem que vir acompanhada do saneamento básico, tem que vir acompanhado de um sistema que forneça água para a população. Né? Porque nos tempos de hoje, a população viver sem água é o fim da dignidade, como vocês mesmos falaram. Então, a creche, a escola tem que ter merenda de qualidade, tem que ter o professor ali capacitado, mas também tem que ter a estrutura, né, didática para aqueles alunos poderem assimilar o conhecimento. E não ter só de pirona nos postos de saúde. Exatamente. Porque a maioria dos postos de saúde aqui em Itabuna é de pirona. Eu falo sempre, o posto de saúde tem medicação, porque tem lá uma estrutura odontológica, né, com toda a aparelhagem lá, mas não tem o médico odontologista. Então, aquele aparelho ali vai entrar rapidamente em defasagem, ele vai precisar de uma manutenção sem mesmo ter uso. Perfeito, Lari. Concordo plenamente com você. Né? Ter uma política habitacional, ótimo, 700 unidades. Mas e essas crianças que moram ali? Elas vão ter onde estudar? A mãe vai ter onde deixar essa criança para que ela possa trabalhar? Uma unidade de saúde que já não conseguia atender o bairro, agora com mais novas 700 famílias, como irá contemplar essas famílias que também têm direito à educação, têm direito ao esporte, têm direito à cultura, têm direito a lazer, têm direito à saúde, né? Então, sem esses instrumentos públicos, né, a pessoa não vai ser jogada ali dentro daquela unidade, vai ficar trancada ali. Ela precisa viver, ela precisa sair dali e é direito dela receber todos esses instrumentos públicos. A casa não vai sozinha. A casa tem que ir acompanhada de todos esses instrumentos. A Rafinha, Eu sinto que a gente está tão acostumada, às vezes, com o mínimo, que o que está na Constituição é como se fosse um sonho tão distante, que ficasse inalcançável. Perfeito. E aí a gente vai pro que está na Constituição, é o que a gente realmente deve cobrar todos os dias, tá lutando. Se a gente está aqui hoje conversando, é porque a gente quer que seja cumprido o que está na Constituição. Perfeito. Então eu vou dizer para a senhora que mora aí no Itapuã ou na Vila São José, no Gabriela, que não basta o poder público lhe contemplar ou subsidiar a compra de uma unidade habitacional. A senhora, o senhor, o jovem, a criança tem direito a ter um posto de saúde aí e com a demanda de atendimento adequada para toda a região, assim como a escola, assim como a creche, como a quadra poliesportiva, com área de lazer, com infraestrutura, com transporte público, mobilidade, acessibilidade, né? Com todos os instrumentos públicos, não é apenas a casa, não. É todos os instrumentos, como bem disse, não é o mínimo, né, Vivi? Muito bom isso, gostei, não é o mínimo, né? Os direitos sociais não são os mínimos, como diz, não a gente não vive dos mínimos, não, fica parecendo que tá mendigando, né, Vi? Parece que a gente tá pedindo favor, mas não, são direitos constitucionais, né? Não é nenhum favor, né? Não é nenhum favor que o poder público tá fazendo, é obrigação lidar
todos esses instrumentos públicos no entorno dessas unidades habitacionais. Mas, Rafinha, eu quero saber por onde anda Jais. Ele já saiu de Salvador, ele estava em Salvador, mas eu fiquei sabendo que ele cruzou o país. Para onde foi, Jai? Olá, Política Sem Mistério. Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde e boa noite para quem é de boa noite. Garotas, Jéssica Tupinambá, Lisdeli Nobre, Andréa Peixoto, Baby Blue e Viviane, que eu não sei o sobrenome. Vivi, nossa Vivi. Gente, tem uma coisa interessante aqui. Eu tô aqui em Brasília. Eu tô fazendo alguns vídeos maravilhosos que do percurso do mês eu vou enviando para vocês. Mas eu achei aqui a coisa interessante. Eu tô aqui no local que eu vou mostrar para vocês que vocês vão cair duro. Vamos lá, venham comigo. Ó, tá vendo essa aqui? Esse condomínio aqui, crianças. Olha essa beleza. Esse condomínio espetacular, maravilhoso, com essa portaria chique, com essas casas chiques, com esses apartamentos chiques. Vocês querem cair duras? Esse aqui é o Minha Casa Minha Vida de Brasília. Acreditem. Imagine se na Bahia tivesse esse Minha Casa Minha Vida desse nível, nesse padrão. Quem é que não quer morar no lugar desse? Né? Os da Bahia, pelo menos, são umas casas de pombo, que a gente fica se desesperando, que não cabe uma cama de casal. Então achei muito interessante isso aqui e eu queria compartilhar isso com vocês, tá bom? Por enquanto é só, mas logo logo estaremos com algumas surpresas interessantíssimas aqui de Brasília, ok? Beijo, meu povo! E aí, Alisson, você gostou ali da nova infraestrutura daquele conjunto habitacional de Brasília? Seria bem legal se a gente colocasse, adotasse essa infraestrutura também nos conjuntos habitacionais por aqui, não é isso? A gente até brincou aqui, pensei que é o Cidadele, né? É verdade. Isso, se fosse aqui, nossa, é um condomínio particular. É totalmente longe da realidade, né? Do que nós vivemos hoje. Foi dito aqui com relação à empregabilidade. Inclusive, nós juntamos, né, a juventude do bairro para tentar mudar a realidade daquilo ali. Tenho amigos que fazem capoeira e não, vocês vão vir dar aula para as crianças para tentar afastar as crianças mais da criminalidade. Tem amigas que são... mandar um abraço para a Adna, que nós vamos agora começar dia 5, nosso primeiro curso de manicure e pedicure. Que bom! Com pessoas da nossa própria comunidade. Entendeu? Eu tenho um curso, sou formado, assim, você é formado, então venha. Nós vamos arrumar uma forma de criar uma estrutura para poder estar dando aula aí para essas 20 mulheres, que são 10 pela manhã e 10 pela tarde. E nós ficamos muito gratos, porque as pessoas estão vindo ofertar, porque acredita naquilo que a gente tem. Eu sempre falo, às vezes, conversando com o pessoal, que tem que gostar, tem que amar as políticas públicas. Se você não gosta do que você faz, está num segmento errado. E quando nós abraçamos essa ideia de ser participante de uma liderança comunitária, nós compreendemos que nós temos que doar ao máximo. Então, se a gente não tem recurso suficiente para fazer, nós vamos trabalhar com a ferramenta que a gente tem. Inclusive, o Aurélio sempre fala uma coisa muito importante: se a vida te der um limão, faça uma limonada. E é isso que nós fazemos no condomínio Itapuã. Nós trabalhamos com a ferramenta que nós temos em mãos. Inclusive, nós fizemos o nosso primeiro Natal Solidário, que eu até compartilhei nas minhas redes sociais. E nossa, foi um trabalho incrível com a juventude do bairro. Então, nós observamos, se o poder público, que é de obrigatoriedade deles fazerem, eles viram as costas, como foi dito aqui, né? Parece que nós estamos pedindo um favor e eles cumprem aquilo ali no período eleitoral e acham que está dando, nossa, o ápice da alegria da população, mas está dando o mínimo. Infelizmente,
nós como liderança comunitária temos que tentar mudar a realidade. Então quando eu vi essas imagens aqui, eu falei, nossa, se fosse o condomínio de Itapuã com essa estrutura, estaremos considerando como pessoas da classe socioeconômica do bairro, né, da cidade. Então é um sonho, inclusive como eu falei, né, logo no começo, os advogados nos procuraram, porque seria uma estrutura semelhante. O condomínio de Itapuã é para ser totalmente murado, para ter uma guarita, para ter um recolhimento de lixo adequado. Hoje nós temos aí a Biosaner que faz um trabalho, né, de suma importância. Eu não posso estar aqui, né, trazendo inverdades, tenho que trazer a verdade. Eles fazem um trabalho de estar ali recolhendo os lixos às 8 horas da manhã, só que as pessoas sempre colocam o lixo após o caminhão passar. Então o condomínio, infelizmente, às vezes é muita sujeira, é muita bagunça, mas é isso, nós conversamos com a população, tentando reeducar essa pequena massa, né, que acaba atrapalhando aí todo um percurso. A gente vê que os conjuntos habitacionais são criados sem a própria infraestrutura de acesso, né? Sem as ruas pavimentadas com saneamento completo, né? E sem drenagem de água pluvial, porque quando chove, nos entornos desses conjuntos habitacionais ficam alagados. Além disso, Alisson tocou em outro fator muito importante, que os conjuntos habitacionais são construídos com materiais de péssima qualidade. E logo essas unidades começam a darem problemas hidráulicos, elétricos, a gente já viu até na própria estrutura da unidade. E isso dificulta, né? Porque as pessoas também não vão ter dinheiro para promover a manutenção, os consertos, que na verdade são vícios da própria construtora. Como que constrói um conjunto habitacional sem os muros, sem uma guarita, sem um acesso a essas unidades? Não é isso, Lari? Sem todos esses itens que são necessários para um local que está vivendo 700 famílias, essas crianças não vão ficar dentro dessa unidade, tem que descer, tem que brincar, tem que correr. E não tem um local com infraestrutura adequada para as crianças e a juventude viver. Não tem a infraestrutura, e depois que montam a infraestrutura já precária, que ela já nasce precária no projeto, ainda não tem a manutenção, Lisdeli, porque não tem a manutenção. A roçagem mesmo não acontece. A roçagem, um exemplo prático, nesses conjuntos habitacionais, são a roçagem. Então, tanto no entorno do conjunto, como dentro do conjunto também habitacional, as pessoas reclamam de animais peçonhentos. Exato. Cobras, escorpiões, largatos, que acabam invadindo os prédios até e apresentando riscos maiores até para as crianças, porque elas não têm aquela noção de cuidado, de risco, de perigo, não é verdade? Então, assim, eu queria mais uma vez chamar a atenção da população. Fiquem atentos a todo e qualquer gestor público que tenta incutir na sua mentalidade de que o que ele está fazendo é um favor, um ato que você pediu para ele fazer e ele caridosamente fez. Na verdade, é obrigatoriedade prover com qualidade, porque são recursos públicos, e recurso público são os seus impostos, do pão que você compra na padaria, do leite que você compra ali no supermercado, do remédio que você compra na farmácia. Então, tudo isso ali é meu dinheiro, é seu dinheiro. E eles não estão fazendo favores. Eles estão fazendo o que é de obrigação. E muitas vezes, como o Alisson até mencionou aqui, nem o de obrigatoriedade, nem o mínimo, eles conseguem prover, que é um posto de saúde, por exemplo, funcionando nas condições mínimas, básicas, decente, como a gente merece. Perfeito. Não é favor, não. Está previsto nas legislações de planos diretores, de políticas habitacionais, no estatuto da cidade, ter no entorno desses conjuntos habitacionais toda essa infraestrutura. Essa infraestrutura que funcione. Não é uma revitalização para tirar foto, não. É uma infraestrutura que traga vagas e atendimento, como bem disse Larissa, atendimento de qualidade e em condições de atender aquele quantitativo de pessoas naquela localidade. Bom, eu quero saber agora, Rafinha, onde anda a nossa Tupi mais internacional
do planeta Terra. Aliás, meninas, nós temos aqui uma grande notícia para dar, e você que gosta de assistir aos desfiles, eu sempre sou encantada com os desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro e em São Paulo também. A Grande Rio vai homenagear os nossos povos originários, e nossa querida Jéssica Tupinambá, com a sua tia Célia Tupinambá, vai desfilar na Grande Rio. Então não percam, já estou aqui comunicando para você, já te convidando para assistir a Grande Rio, que vai trazer essa grande homenagem muito merecida aos nossos povos originários, aos nossos tupinambás que tem aqui nas proximidades, né, de Itabuna, Ilhéus, Buerarema, São José da Vitória. Uma grande e merecida homenagem. Mas, Rafinha, por onde anda Jéssica? Ela tem aí alguma notícia dos povos originários? Oi, Política Sem Mistério, dando continuidade às nossas oficinas. Estamos aqui nesse momento na praia, fazendo o teste da rede de arrasto, né? Ontem a gente desenvolveu o ponto da tarrafa lá em Clarindo, e hoje nós estamos aqui na praia fazendo o teste aqui, ó. Os jovens estão ali pescando, uma outra quantidade de jovens estão chumbando a rede de arrasto. Então iremos passar esses 2 dias aqui trabalhando, né, desenvolvendo essa oficina, porque está ocorrendo oficinas em paralelo, porque além da gente estar trabalhando, ensinando, né, os jovens a construir rede de arrasto, a tarrafa, também eles estão tomando oficina de audiovisual. Olha só, Alisson, você disse, vendo ali Jéssica falar, ensinar as próximas gerações, fazer uma rede, fazer uma tarrafa para a pesca, né, fazer os instrumentos daquela comunidade, manter as suas tradições, né? Ali tem vários pesquisadores que visitam essa comunidade porque eles têm essa beleza de transmitir de gerações para gerações, que são essas oficinas que geram renda e emprego para os povos originários, para a nação tupi. Você mencionou aí, já quero lhe dar os parabéns por essa grande iniciativa de ter uma oficina de manicure, que já vai dar aula para 10 mulheres no período matutino, outro no vespertino, mais 10 mulheres. Isso é importantíssimo, ter esse local. E eu fico pensando, Lari, era para ter ali, naquela localidade, uma escola profissional. Uma escola onde tem curso para manicure, para cabeleireiro, para fazer trança, para ensinar corte e costura, cozinhar de culinária e outros diversos cursos com tecnologia. Porque é tão fácil construir uma escola profissionalizante, colocar os profissionais ali para trabalhar. Então, desde já, eu já parabenizo por essa iniciativa belíssima, né? De colocar ali, porque serão 20 mulheres profissionalizadas, gerando renda. Quantas mulheres criam suas famílias fazendo unha? Sim. Né? Isso. É o setor mesmo, para nós mulheres, Alisson. O setor de estética, ele é um setor para sempre em ascensão, né? Desde mesmo lá 1900 e bolinhas, é um setor dessa área. Nós temos em Itabuna, Alisson, a FIC, por exemplo, né? Onde a gente percebe a ausência, infelizmente, de ações em comunidades, ações também que pudessem promover cidadania para essas pessoas, né? Cultura itinerante, gente. A gente precisa chegar nos bairros mais distantes, porque, como o Lisdeli falou, se você coloca uma escola profissionalizante nessas áreas, ou a gente não tem a estrutura para se montar a escola, então vamos fazer ações itinerantes, e você consegue fazer com que essas pessoas tenham acesso a um curso de manicure, como Lisdeli falou, né? Corte e costura, por exemplo, você está fomentando o empreendedorismo naquela região.
E você Gera renda. E você fazendo isso, você gera renda para aquelas pessoas e automaticamente você melhora a condição de vida daquelas pessoas. Você falou sobre a FIC e me fez lembrar de um dos maiores projetos também que nós colocamos em prática no condomínio, que foi a questão do nosso primeiro cinema infantil, né, onde nós colocamos um data show, jogamos, né, um reprojetor para a parede e colocamos um filme lá e colocamos as crianças para assistir. Então, eu sempre falo o seguinte, hoje eu nunca fui ao cinema, não por falta de opção, falta financeiro, mas porque eu não quero. Mas na minha infância eu não tive esse acesso a um cinema infantil. Mas quando a gente coloca uma criança dentro da casinha, que eles veem uma tela muito grande e vê o brilho no olhar de cada criança, vamos dizer, cara, o básico, né, como foi dito aqui, o básico que deveria ser atendido pela FIC, né, esses programas de cultura nas comunidades, que tinha que ser muito importante. E hoje nós observamos que nós fazemos isso com pouco recurso, junto com a população, nós criamos eventos, todo o segmento religioso, como secular, onde também de alguma forma, gera também renda para a comunidade. E agora estamos aí para colocar em prática esse curso de manicure e pedicure. Inclusive tivemos uma reunião essa semana com o pessoal do Sebrae. Até comentei hoje com os amigos que são comerciantes locais. Nós vamos buscando os braços, né, os amigos ali, para poder estar ajudando a comunidade. Eu sempre falo, nós temos que mudar de alguma forma. Nós não podemos se submeter às dificuldades da comunidade, devemos sempre lutar. E nós sempre precisamos da mão amiga para poder chegar. Inclusive, nós estamos marcando essa reunião para levar essa realidade para eles, apresentar os comerciantes locais, que também nos ajuda muito quando se trata de algum evento, quando as condições apertam. São os amigos e empresários do bairro que acreditam no nosso planejamento, sabem da nossa luta, que tem sido uma luta sincera por uma causa muito nobre. Então, eles ali participam com a gente de certa forma. Então, nós também queremos atingir também o comércio local, trazer o pessoal do Sebrae para dar uma palestra. Inclusive, nós estamos buscando aí, de uma forma mais intensa, atender a nossa comunidade com mais custos. Muito bom, Alisson. Nossa, eu te ouvir, a gente fica feliz e a gente fica aqui torcendo que pessoas como você, lideranças comunitárias como você, tenham em todos esses conjuntos habitacionais. Você é uma pessoa primordial para a sua comunidade, né? Para trazer todos esses instrumentos públicos que não é favor, como a gente bem disse aqui, é uma obrigação do poder público. Então, Alisson, eu quero agradecer imensamente por você ter aceitado o nosso convite para bater esse papo muito importante sobre o direito à moradia, que a gente discutiu aqui, que é um direito à dignidade, que não é um direito que vem desacompanhado, é um direito que vem integrado com uma série de outras políticas habitacionais, de saúde, de educação, de segurança, de cultura, de geração de renda e emprego. Quem tem uma visão holística, sistêmica, como Alisson tem, é porque ele mora lá na comunidade e sabe muito bem que não adianta ter um teto para chamar de meu. Já é um passo para a dignidade. O Brasil, mesmo tendo essa política habitacional dos programas populares, subsidiado por instituições financeiras, que muitas vezes oferece apenas a geração econômica para construtoras e instituições financeiras, mas não atende a população no que ela precisa. Porque coloca uma unidade totalmente nu, sem todos aqueles instrumentos necessários para uma sobrevivência. Uma casa não sobrevive apenas de teto. Ela precisa muito mais do que isso. Ela precisa de água, ela precisa de luz, ela precisa de renda, ela precisa de alegria, de cultura. Ela precisa de um telão de data show para que essas crianças sonham, para que ela possa conhecer as suas tradições, para que ela possa desenvolver a sua intelectualidade. Ela precisa de cultura. Então a gente fica aqui, o
Política Sem Mistério muito feliz, né, meninas? Por ter compartilhado com você, ter aqui a gente exercido esse momento de fala, de discussão, de uma política que é extremamente importante. Por mais que tenha as políticas habitacionais no Brasil, está crescendo o déficit habitacional e tem muitas pessoas na rua, né, Vivi? Como aquele senhor que a gente viu morando debaixo de um papelão. Aquilo dói, né? Dói muito. Então eu agradeço imensamente vocês. Meninas, alguma consideração final aqui nesses últimos minutinhos? Alguma consideração? Não. Muito obrigada ao nosso gostaria de convidado. agradecer ao nosso convidado. a Alisson, né? Que ele foi Pela aqui. paciência, né, com todas nós. Porque ele... mulheres com um único homem. Porque aqui são 5 mulheres, 5 identidades, mas todas com um único objetivo: levar a essa educação política para o seu lar, para que você compreenda que não é um favor, é um direito. Até o próximo sábado. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau.